Fala galera, tudo bem com vocês? Sejam todos bem-vindos a mais uma aula virtual. Eu sou o professor Fernando e hoje nós vamos dar continuidade ao nosso estudo de Química. A nossa aula se dará da seguinte forma: nós teremos a videoaula, onde nós vamos discutir os principais tópicos referentes ao conteúdo de hoje e em seguida a gente faz uma atividade com algumas questões para reforçar o que a gente vai estar discutindo hoje, beleza? Então eu conto com a participação de todos vocês. Peço que vocês assistam essa videoaula com bastante atenção, que façam suas anotações, fiquem atentos aos novos conteúdos, né? E que principalmente me procure em caso de dúvida, né? Se surgir dúvidas, por favor, me procure para que a gente possa esclarecer e obter o máximo de aproveitamento do conteúdo de hoje, que é muito importante, tá bom? Então vamos lá? Vamos dar início? Então, hoje nós iremos falar sobre ligações químicas, tá certo? É o tema da nossa aula de hoje. Para a gente discutir ligações químicas, né, e fazer essa breve introdução, é importante que a gente saiba que na natureza, com a exceção dos gases nobres, todos os outros elementos químicos eles não são encontrados de forma isolada. Ou seja, os elementos químicos eles estão na natureza em formas de substâncias, como combinados com outros elementos. Como é que eles fazem para se combinar com outros elementos? Eles realizam o que a química chama de ligações. E esse é o tema da nossa aula. Nós vamos estudar um pouco sobre as ligações químicas, como é que os elementos eles se combinam com outros elementos. Para a gente entender melhor essa história, vamos analisar a seguinte situação. O ferro, né? Um elemento químico que é muito conhecido e muito utilizado pelo ser humano no dia a dia. O ferro ele é encontrado na natureza na forma de minérios. Você não encontra o ferro na natureza já o elemento isolado puro, não. Cavar um buraco e achar aqui 50 kg de ferro. Não tem como, não existe. O ferro ele é encontrado em forma de minérios, certo? Ligado a outro elemento químico. No caso desse minério, que vocês estão vendo aí na foto, a magnetita, certo? O ferro está ligado a outros átomos de oxigênio. Essa peça, então, ela vai passar por um processo onde vai ser removido o oxigênio e obtido o ferro puro, tá certo? Então, na natureza, não só o ferro, mas a todos os outros elementos, com exceção, claro, dos gases nobres, eles são encontrados ligados a outros elementos, formando substâncias, certo? Vamos agora falar desses dois rapazes aqui, tá? Essa foto nos mostra dois elementos totalmente diferentes, tá? Um é um metal, o sódio. Essa figura que vocês estão vendo aí é o sódio metálico e o outro é o cloro, tá certo? Que é um não metal, é um gás muito venenoso utilizado para o tratamento de água e é um gás que já era utilizado como gás desinfetante há muitos e muitos anos atrás, tá? Esses dois elementos têm propriedades totalmente diferentes, tá? Mas vamos entender aqui um pouco por que nós estamos colocando esses dois elementos. Inicialmente, observe esse vídeo onde o sódio metálico ele reage violentamente com a água. Se añade una gran cantidad de sodio. Esperamos que este vídeo se haya... Então, pela característica do vídeo, a gente pôde ver que o sódio ele é um metal altamente reativo, provoca uma reação muito explosiva, E o cloro, olha o que o cloro faz, O cloro ele pode matar seres vivos facilmente, certo? Aqui nós colocamos uma flor, dentro de um recipiente, uma vidraria com cloro, e essa flor ela saiu completamente murcha, certo? Porque o cloro ele é um gás muito tóxico, um gás venenoso que inclusive foi utilizado como arma, na Primeira Guerra Mundial, porque ele é um gás realmente que pode matar, causar graves queimaduras
Mas ele, por outro lado, ele é um gás também que pode ser utilizado no tratamento da água, para matar e livrar a água de micro-organismos, certo? Quem nunca viu, né, aí aqui boa, né, a água sanitária, onde você tem na composição dessa água o cloro, tá certo? Que é esse elemento utilizado também na limpeza doméstica. Por que, professor, que você falou desses dois elementos, né? Tu tem o sódio, que é um elemento explosivo, né, altamente reativo, e o cloro, que é um elemento muito tóxico, muito venenoso. Mas se você tem esse elemento junto com o outro, tá certo? Ou seja, o sódio junto com o cloro, quando eles realizam uma ligação química entre si, tá aqui o sódio, tá certo? Que é o Na, e o cloro, que é o Cl. Quando eles realizam essa ligação química entre si, eles formam uma substância chamada de cloreto de sódio, que é popularmente conhecida como sal de cozinha, certo? Por que eu mostrei isso? Para você ver que uma substância explosiva realizou uma ligação química com uma outra substância muito tóxica, formou uma substância nova com características totalmente diferentes das substâncias que lhe deram origem. Então, na ligação química, existe essa mudança, né? As propriedades da substância serão propriedades totalmente diferentes, né? Enquanto tu tinha substância explosiva e outra venenosa, agora tu tem uma substância que você ingere diariamente, né? Que serve para dar gosto às comidas no dia a dia, que é o sal de cozinha, tá? Então, na natureza sempre vai existir a questão das ligações químicas. Elementos se combinam com outros elementos e formam novas substâncias com novas características físico-químicas, tá certo? Vamos dar continuidade aqui ao nosso assunto. Falando um pouco sobre os gases nobres, né? Eles são encontrados isolados na natureza, tá certo? Todos esses gases aí, o hélio, neônio, argônio, criptônio, xenônio e o radônio, são gases que você pode encontrá-los já de forma isolada na natureza. Por que esses gases têm essas características, né? Eles não são encontrados em ligações químicas com nenhum outro elemento, né? Eles não se misturam, eles são nobres, né? E por que esses gases eles têm essa característica, né? Eles são estáveis, né? Eles têm estabilidade energética. Vamos agora entender o porquê que os gases nobres têm essa estabilidade energética. Então, para entender por que os gases nobres eles têm essa estabilidade, a gente tem que conhecer o que diz a teoria do octeto. A teoria diz que para um átomo ele ficar estável, esse átomo deve possuir 8 elétrons na camada mais externa, camada eletrônica mais externa, ou 2 elétrons, se essa última camada for a camada K. E a gente lembra que a camada K ela só comporta no máximo 2 elétrons. Então, para a camada K ficar totalmente preenchida, ela deve ter 8 elétrons. As demais camadas, para ficarem completas, devem ter 8 elétrons. Tá? Observem que os gases nobres possuem a última camada eletrônica totalmente completa, totalmente preenchida, né? A última camada que é a chamada camada de valência. Observem nessa tabela, mostra todos os gases nobres e a sua última camada sempre preenchida com 2, no caso da camada K, que é o elemento hélio, ou 8 elétrons no caso dos demais gases nobres, né? Todos eles têm sua última camada completa com 8 elétrons. Então, os cientistas atribuíram essa estabilidade dos gases nobres exatamente ao fato de todos eles terem uma configuração eletrônica com a última camada sempre preenchida, ou com 2, no caso da camada K, no caso do hélio, ou com 8 elétrons na última camada. Tá? Então, devido a essa característica, os cientistas afirmaram que um elemento qualquer, para buscar estabilidade, para ser estável, ele deve preencher a sua última camada com 8 elétrons, ou com 2, né? Se for o caso, o elemento tiver apenas 2. Mas, então a ciência concluiu o quê? Por que os elementos eles realizam ligações químicas, né? Eles se combinam com outros elementos.
exatamente para buscar esta estabilidade energética através exatamente da ligação química, onde ele pode completar a sua camada de valência, preenchendo-a totalmente com 2 ou com 8 elétrons, tá? Então tá aí, os átomos realizam ligações químicas buscando a estabilidade, tá? E aí um átomo ele vai ter a sua valência, cada átomo vai ter uma determinada valência, que vai indicar a quantidade de ligações químicas que um átomo ele pode estabelecer, se é 1, 2, 3 ou 4 ligações químicas que ele pode fazer, né? Doando, recebendo elétrons ou compartilhando esses elétrons. É assim que acontecem basicamente as ligações químicas, através de doação de elétrons, ou de ganho de elétrons, né? Ou de compartilhamento de elétrons, como a gente vai ver nas próximas aulas, tá bom? Então, a valência de um átomo ela pode ser do tipo monovalente, bivalente, trivalente e tetravalente. E aí segue, né, de acordo com o nome, o monovalente realiza uma ligação, bivalente 2, o trivalente pode realizar até 3 e o tetravalente tem a capacidade de formar até 4 ligações para adquirir a estabilidade, preenchendo a sua última camada eletrônica com 2 ou 8 elétrons, tá bom? Vamos exemplificar para ficar um pouco mais claro. No exemplo, nós temos aqui o átomo do elemento magnésio, número atômico 12. Tá? Então, ele tem 12 elétrons que estão divididos assim nas camadas eletrônicas. Camada K tem 2, camada L 8 e a camada M tem 2 elétrons. Bom, de acordo com a regra do octeto, para esse elemento ficar estável, ele tem que ter 8 elétrons na última camada. Tá? Então, para ele ter esses 8 elétrons, tá? Ele precisa de 8, né, para ficar estável. O que é que ele tem que fazer? Ele vai ganhar 6 ou perder 2, né? Então fica muito mais viável energeticamente que esse átomo ele perca 2 elétrons do que ele ganhar 6, né? Então no momento que ele vai realizar essa ligação química, esse átomo ele vai perder esses 2 elétrons, essa camada M ela vai deixar de existir e a configuração eletrônica desse átomo vai mudar, ela vai ficar assim, né? Ele perde 2 elétrons e agora ele fica com a última camada sendo a camada L, camada com 8 elétrons, atendendo assim a regra do octeto. E aí esse elemento adquire a estabilidade, mas no momento que ele perde 2 elétrons, ele passa a ser um cátion, né? Nós vimos isso na aula passada, onde nós falamos dos íons, né? Que são os cátions e ânions, que podem perder ou ganhar elétrons. Nesse caso, ele perdeu 2 elétrons, o magnésio perdeu 2 elétrons, ficou com carga positiva, ficou o cátion bivalente magnésio, Mg2+. Por que bivalente? Porque ele perde 2 elétrons, se ele perde 2 elétrons, ele pode fazer 2 ligações químicas. Vamos ver outro exemplo? Então, vamos colocar agora como exemplo o cloro, tá? O átomo de cloro, ele tem número atômico 17, então ele tem 17 elétrons assim divididos, né? Camada K 2 elétrons, camada L 8 e camada M 7 elétrons. Bom, ele tem 7 elétrons na última camada, mas ele precisa de 8 para adquirir a estabilidade. E na realização da ligação química, o que fica mais viável para o cloro? Perder esses 7 elétrons aí ou ganhar um elétron? Então o cloro ele vai optar por ganhar mais um elétron. Então essa camada M que tinha 7 elétrons, ela vai ficar com 8 elétrons, ela vai ficar assim preenchida, tá? Observa que agora tu tem a última camada eletrônica do cloro totalmente preenchida com 8 elétrons, atendendo assim à exigência da regra do octeto. E o cloro passa agora a ter a estabilidade energética de um gás nobre. E observe que no momento que o cloro ganha um elétron, ele passa a se torna aí um ânion, tá? Ou seja, um íon com carga negativa. Esse sinal de menos significando que ele ganhou um elétron. Então, se ele ganhou um elétron, ele pode realizar uma ligação química e ele pode ser chamado de monovalente, tá certo? Deu para compreender bem? Então, na nossa
atividade de hoje, nós temos outros exemplos, né, que você vai poder estar praticando para compreender ainda melhor e dominar ainda melhor esse assunto que é a introdução às ligações químicas, tá certo? Nós temos 3 tipos de ligações químicas, né? Os elementos eles podem se combinar com outros elementos de 3 formas. E aí pode ser a ligação iônica, que é por transferência de elétrons, ligação covalente, que é compartilhamento de elétrons, e a ligação metálica, que é atração elétrica entre cátions e elétrons livres. Não se preocupem, esses 3 tipos de ligações químicas nós vamos estar discutindo detalhadamente nas próximas aulas, tá beleza? Então agora eu agradeço a participação de todos vocês e peço que façam com bastante atenção a atividade de hoje, tá bom? E qualquer dúvida, pode me procurar, estamos às ordens. Um abraço e até a próxima aula.